Hoje nós vamos falar de Tucson e Kia Sportage, mas por quê? Porque tem seguidor com dúvida e nós estamos aqui para tentar tirar a dúvida aí sua do outro lado da tela, ok? Esse seguidor está na dúvida se compra uma Tucson ou se compra um Kia Sportage. Eu separei aqui dos dois modelos nas suas versões completas, a Tucson GLS e o Kia Sportage EX. Lembrando que existe uma diferença bem considerada na questão dos valores desses dois carros. Então, para a gente tentar igualar, mesmo assim eu não consegui, mas para a gente tentar igualar, eu peguei uma Tucson 2017 e comparei ela com o Kia Sportage 2012 para tentar equilibrar a questão dos valores, tá bom? Então, só para deixar claro para vocês, e a gente vai ver aí a questão de motor, desempenho, consumo, valor de seguro, enfim. Começando aqui pela Tucson, apesar de ser 2017, ainda está na sua primeira geração, é um carro que está na plataforma J3, nesse ano já é um carro nacional fabricado aqui no Brasil, os primeiros que vieram era importado, é da categoria SUV médio, é um carro para 5 ocupantes. Falando um pouco agora da questão do seguro, lembrando que o seguro é uma média, estou trazendo valores aqui para vocês terem uma noção, porque varia de condutor para condutor, o perfil, se usa para trabalhar, a região onde mora, enfim, são várias coisas aí que faz a gente formar o valor do seguro. Mas o seguro da Tucson 2017 fica em torno de R$ 2.430. Se a gente pular aqui para o Kia Sportage 2012, apesar de 2012 ele já está na sua terceira geração aqui no Brasil, conta com a tua plataforma J4 e é um carro importado. Também é na categoria SUV médio e é um carro para 5 ocupantes. Falando do seguro da Sportage, é um pouco mais caro, mas lembrando vocês aí que isso é muito diferenciado aí a questão de valores. E o seguro da Sportage fica em torno de R$ 3.800, né? É um seguro aí bem mais caro do que da Tucson. Falando um pouco de motor, os dois carros utilizam o motor 2.0 16 válvulas, ok? Porém, a Tucson é correia dentada, é um motor flex, o código do motor é o beta e tem 146 cavalos no etanol, 142 cavalos na gasolina a 6.000 giros. Um torque máximo aí de 19,6 no etanol e 19 na gasolina a 4.500 giros. Tem em relação peso-potência aí, podemos dizer que em torno de 10,6 kg por cavalo. É tração dianteira, 4x2, utiliza um câmbio automático de 4 marchas com conversor de torque. Falando um pouco agora do Kia Sportage, também é um motor 2.0 16 válvulas com corrente de comando, é um motor 4 cilindros, flex também. O código do motor é o NU, tem 178 cavalos no etanol, 169 na gasolina a 6.200 giros. Um torque máximo aí de 21,4 no etanol e 20 na gasolina a 4.700 giros, aí em torno de peso-potência de 8 kg por cavalo. Tração dianteira, 4x2, utiliza um câmbio automático de 6 marchas com conversor de torque. Para a gente resumir essa primeira parte entre motor e câmbio, podemos observar que, apesar de mais antigo do que a Tucson, nesta comparação, o Sportage já utiliza um câmbio automático de 6 marchas e o motor é com corrente de comando, ok? Então, aí é uma manutenção a menos se comparado aí com o motor da Tucson, que é com correia dentada. Falando um pouco de suspensão, a dianteira da Tucson é independente MacPherson e lá na traseira independente com braços sobrepostos. No Kia Sportage, dianteira também independente, MacPherson e na traseira independente com braços multibraços. Na parte de freio, os dois modelos utilizam disco ventilado na dianteira e disco sólido na traseira. Isso é nas suas versões completas, tá pessoal? Parte de direção, a Tucson utiliza direção hidráulica e a Sportage já utiliza direção elétrica. Aí já é uma questão de conforto, o elétrico sai na frente, não adianta, a direção elétrica é vida. Falando um pouco de pneu, o Tucson utiliza o pneu 235/60 aro 16 e o Kia Sportage 235/55 aro 18, né? O aro 18 é um aro mais bonito, mais cheião ali, incorpora mais o carro, porém é um pouquinho mais
carinho ali na hora de trocar, né? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Falando um pouco das dimensões, né? Tamanho, comprimento, aí, largura dos dois carros, porta-mala, enfim. Tem as suas vantagens e desvantagens entre cada um deles. Começando aqui para a Tucson, ela tem um comprimento de 4,32 m, a sua largura é 1,79 m, a sua altura é 1,68 m, tem um entre-eixo aí de 2,63 m, o vão livre é aproximado de 19 centímetros, porta-malas de 528 litros, uma carga útil de 582 quilos e o tanque de combustível de 65 litros. Agora falando do Kia Sportage, tem 4,44 m, tem 1,85 m de largura, 1,64 m de altura, uma carga útil aí de 563 quilos e um tanque de combustível de 58 litros. Então aqui na parte das dimensões a gente pode observar que o Kia Sportage ele é um pouquinho mais comprido e um pouquinho mais largo. E o porta-malas é maior. Por um outro lado, né, a Tucson ela é um pouquinho mais alta e tem um vão livre um pouco maior do solo, ou seja, é um carro um pouco mais alto do solo se a gente comparar com o Kia Sportage, né? Então, se você manda muito em estrada de terra aí, eu acho que a Tucson vai se adaptar melhor. Bom, essa é a minha opinião, tá bom? Apesar do tanque de 65 litros da Tucson, né, contra 58 da Sportage, por um outro lado, a Tucson é um pouquinho mais gastona, que nós vamos ver um pouquinho mais para o final do vídeo, então acho que acaba ficando elas por elas. Mas vamos seguir. Falando em desempenho, indo para a Tucson, 174 km por hora, um 0 a 100 de 11,3 e o peso da Tucson é em torno de 1.549 quilos. Dá para a gente observar que não é um carro leve. Por um outro lado, o Kia Sportage tem uma velocidade um pouco maior de 184 km por hora, de 0 a 100 em 12,2 segundos e o peso de 1.417. Lembrando que a parte do desempenho, pessoal, é muito relativo, tá? É só para vocês terem mesmo uma ideia. Isso na vida real pode mudar muito os números aqui na questão do desempenho, tá? Então não fique muito encanado com isso não. Vamos seguir. Falando um pouco de consumo, lembrando que os dois motores são flex, mas a Tucson na cidade faz em torno de 5 km com 1 litro de etanol e na estrada em torno de 5,9. Na gasolina, em torno de 7,1 na cidade e 8,3 na estrada. Indo para o lado aqui do Kia Sportage, no etanol, em torno de 6 km por litro na cidade, 7,4 na estrada, na gasolina, em torno de 8,9 na cidade e 11,2 na estrada. Mais uma vez, isso aqui é só uma média para vocês terem uma noção. Consumo é muito relativo, varia de região para região, se é fria, se é quente, se é montanhosa, estado de conservação, de manutenção do carro, forma de dirigir, enfim, isso tudo muda, tá? Não vão ficar bravo comigo aqui falando que o carro faz mais não, que é só uma média que eu pesquisei. Agora eu quero passar para vocês as minhas considerações finais, tá bom? A Tucson eu já conheço, porque o meu mecânico Marcelo tem um, né? E o Kia Sportage eu já gravei uma 2015, que eu vou tentar deixar nos cards para vocês. Eu vou falar o que eu penso, tá? Apesar da Tucson ser primeira geração, ter um design aí um pouco mais cansado, mais ultrapassado, tem um acabamento mais simples, porém tudo no lugar, tudo casando direitinho, né? Tudo em ordem no lugar, senão você não vê, pelo menos eu não vi rebarba, ou seja, é um acabamento, é um design um pouco mais antigo, mas é tudo arrumadinho, tudo no lugar, tudo casual ali. E o lado positivo que eu vejo também no Tucson é a questão do preço, né? Eu acho que o preço dele é um pouco mais justo se a gente comparar com o Kia Sportage, tá? Então ele tem um preço um pouco mais atrativo, é um carro muito bom, ele é considerado um tanque de guerra, claro, se bem cuidado, né? Se você comprar ele bem direitinho. Então é um carro que eu particularmente recomendo muito. Falando um pouco aqui da Sportage, ela está na terceira geração, né? Então é um carro mais moderno, tem um design mais moderno, um design mais bonito. Não adianta, o Sportage, pelo menos na minha opinião, o Sportage ele é um carro mais bonito do que a Tucson, tanto externamente quanto internamente. Apesar que eu achei que tem muito plástico no interior da Sportage.
E é um carro caro, não é um carro barato. Mais abaixo eu vou falar para vocês a questão dos preços desses dois carros para vocês terem uma ideia, tá? Então ele é um carro caro pelo ano, pelo menos eu acho com isso, mas ele é um carro no design moderno. Nós estamos falando de um carro 2012, mas ele é um carro bonito até hoje, até nos dias de hoje. O Sportage ele é um carro bonito. E querendo ou não, ele é um carro com uma tecnologia melhor do que a Tucson. Ele conta com muito mais opcionais do que a Tucson. Então nós temos aí controle de estabilidade, controle de tração, controle automático de velocidade, enfim, tem outros acessórios, outros opcionais que tem na Sportage e não tem na Tucson. Para vocês terem uma ideia, como eu falei para vocês no início do vídeo, né? Então eu para poder equilibrar os valores dos dois carros, um ficou mais novo do que o outro. Se a gente falar da Tucson, eu vou falar para vocês o valor de mercado que eu pesquisei aqui na minha cidade, que é a cidade de Campinas, região de Campinas, e o preço da tabela FIPE. Então o preço de mercado, uma 2017 GLS, é em torno de R$ 56.900. E na tabela FIPE está em torno de R$ 60.087, isso de tabela FIPE. Já o Kia Sportage, apesar de ser mais velho, apesar de ser mais velho do que a Tucson, valor aplicado aqui no mercado, uma 2012 EX completa, R$ 69.800. Valor de tabela FIPE, R$ 64.179. Percebam que além de mais antiga, ela ainda é um pouco mais cara do que a Tucson, tá? Para a gente finalizar isso daí, quem não liga muito para design, para opcionais, vai de Tucson. É um excelente carro, além de ser um carro muito espaçoso, é um carro muito bom de dirigir. Eu já dirigi uma Tucson, eu gostei muito. Então vai de Tucson porque é um tanque de guerra, tá bom? Agora quem prefere já um carro mais moderno, com design mais atrativo, né, com mais opcionais e não liga tanto para ano dentro dessa faixa etária de preço, vá de Kia Sportage, porque é um carrão em tanto também. Eu nunca dirigi, porém, quando eu fiz o vídeo aqui no canal da Sportage, apareceram alguns proprietários desse modelo que elogiaram o carro. Então, sim, através das pesquisas, lendo alguns comentários, sabendo filtrar, que isso é muito importante, sabendo filtrar, os dois carros são muito bons, tá bom? Então, o que eu falo para vocês, pessoal, que está na dúvida? Através de todos esses detalhes que eu informei vocês, o mais importante é você andar nos dois carros, verificar qual que te agrada mais, ok? Cotar seguro no seu nome, cotar peças de reposições aí na tua região e verificar se a tua região aí tem facilidade para mão de obra para manter esses dois carros, que não tem manutenção tão barato assim, né? Lembrando que nós estamos falando de um SUV médio, são carros grandes, são carros pesados, né? E obviamente que ele vai demandar um pouco mais de manutenção mais cara e consumo também um pouco maior, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse formato de vídeo, deixa aqui nos comentários dando sugestões pra gente, escolher aí alguns carros pra gente fazer esse tipo de comparação. E se eu esqueci de algum detalhe, deixa aqui nos comentários que a gente tenta equilibrar esse formato de vídeo que agradem bastante os senhores, tá bom? Eu me chamo Bruno Charme, falo diretamente do canal SUV Companhia. Espero você no próximo vídeo. Fiquem com Deus.